O Eugénio da Fonseca vinha cá, pediram-me também se eu podia apresentar, coisa que faço com enorme gosto e cumplicidade. Somos amigos em primeiro lugar e, enfim, companheiros de caminhada destas reflexões e destas intervenções, e portanto é com imenso gosto que eu faço isso, em nome da Associação, a quem agradeço ter-me convidado para poder estar aqui de novo junto de vós. 3 ou 4 notas muito rápidas acerca de Eugénio José da Cruz Fonseca, que connosco hoje está e vai partilhar a sua reflexão acerca da importância do voluntariado. É licenciado em Ciências Religiosas, lá na nossa faculdade. Eu tenho aqui uma série de notas, mas vou dizer aquilo que considero ser o mais importante para o que aqui nos convoca. Foi durante mais de 20 anos o presidente da Cáritas portuguesa, onde foi adquirindo um profundo conhecimento da realidade social do nosso país, e acho que isso é talvez a nota mais relevante para esta tarde. E com essa missão de ser presidente da Cáritas, acumulou também com a missão de presidente da Cáritas diocesana de Setúbal, onde teve a oportunidade de desenvolver um enorme trabalho de conhecimento do terreno, com um nome que certamente conheceis e que abriu a porta e novos horizontes de reflexão e ação para muitos de nós, Dom José Martins, primeiro bispo da Diocese de Setúbal, de quem ele foi muito próximo e, enfim, mesmo íntimo, e com quem ele aprendeu muita coisa. É neste momento ainda membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Lisboa e também de Setúbal e do ISCTE, e durante bastante tempo foi também membro do Conselho Económico e Social, que integrou como presidente adjunto das IPSS. Bem, tenho aqui mais uma outra série de notas, mas não vale a pena dizê-las. Deixo os papéis e digo o que me vai no coração, porque isso é o mais importante. Considero que o Eugénio é das vozes mais lúcidas a refletir as questões sociais no nosso país. E falo a partir de uma perspectiva que não tem que prestar contas a nenhuma ideologia, a nenhum grupo em especial. Falo a partir daquilo a que nós os dois nos temos vindo a habituar a chamar pensamento social cristão, embora não seja essa a tónica nem a designação na maior parte dos sítios, preferem chamar-lhe doutrina social da Igreja, o que nós os dois consideramos ser empobrecedor, e por isso optamos por pensamento social cristão. Mas insisto nisto, das vozes mais clarividentes e mais lúcidas a pensar os desafios sociais e os desafios da pobreza no nosso país, e por isso me parece tão relevante o que nesta tarde vai acontecer. Ele vai-vos falar no voluntariado, e ele é neste momento, e já há algum tempo, o presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado. Deixei essa nota para o fim, porque é de todas a mais destacada para aquilo que aqui de facto nos reúne. E sem gastar mais tempo, vocês não vieram para me ouvir a mim, mas para o ouvir a ele, passo-lhe a palavra agradecendo sinceramente em nome da Associação e em meu nome pessoal, está aqui o membro da direção, e em meu nome pessoal, a tua disponibilidade e a tua presença. Então, no botão. Deixa para ouvir. Então, boa tarde também a todas e a todos. É com muita alegria que estou aqui. Quero agradecer à direção da Associação se terem lembrado de mim, porque o faço sempre com muito gosto, porque também com muita convicção. E também o faço com emoção, porque vieram pessoas com certeza interessadas no tema, mas também para estarem comigo, que eu já não via há muito tempo. E isso traz-nos emoção. E, portanto, eu vou pedir ao Juan, já lhe pedi que me desse um pontapé debaixo da mesa. Eu pontapé dou com gosto. Quando ultrapassar, começar a aproximar do tempo, porque misturar uma alegria com a emoção, isto depois começa o coração a falar e o tempo passa.
Portanto, e dizer-vos que aquilo que vos trago, acredito nas afirmações que vou fazer, na reflexão que preparei para vós, mas estou disponível e gostava que isso acontecesse, que pusessem em causa, porque não há verdades absolutas e muito menos eu me posso arrogar de ser detentor dessas verdades. E vós tendo experiência, com certeza, da prática do voluntariado, ainda agora, até há pouco conversando ali com a Maria Lima, já fomos clarificando algumas coisas, mas que ela depois vai pôr aqui também no debate, vai pôr. E dizer também que aquilo que o Juan disse da nossa relação é mesmo assim, é de longo tempo, mas dizer-vos que ele foi meu professor. Ele foi meu professor quando fiz a licenciatura em Ciências Religiosas. E é um grande pedagogo, se puderes passar o primeiro slide, esta questão do voluntariado não fala-se hoje muito, não se fala tanto quanto se deveria falar. Ontem alguns órgãos de comunicação falaram, mas nem todos. Eu próprio escrevi um texto para um jornal que acolhe sempre muito bem os artigos que eu mando para lá. Mandei um sobre este tema e não publicaram. Portanto, ainda não é um assunto que esteja na agenda do país. Mas não é um assunto novo, ele é muito antigo. Eu penso desde a existência humana que existe aquilo que nós pensamos ser o voluntariado, que existe voluntariado. Porque nós nascemos na nossa condição de ser, nascemos para o outro, nascemos para ser com os outros. E é nesta doação que encontramos a essência de ser voluntários. O que vai mudando, e é normal que isso aconteça, é a visão que temos do ser voluntário, e depois isso torna-se uma concepção, torna-se conceito, e também as formas de realizar o voluntariado. Até há uns anos atrás, nós víamos muito o voluntariado numa dimensão altruísta, focalizávamos muito aí nesse fundamento, e é verdade, não deixou de ser. Mas hoje encaminhamos-nos para um fundamento que é ainda muito mais exigente e de uma maior profundidade. É que hoje o voluntariado faz parte daquilo que são as exigências da nossa própria cidadania. Ser voluntário é assumir o ser cidadão e cidadã. Eu não digo ativo porque ou se é ou não se é. Eu digo com o sentido de responsabilidade de o ser. E ser cidadão é ser construtor da cidade. E uma das formas de contribuir para a construção da cidade, neste caso da sociedade, que é sempre uma realidade em mutação, em construção, é a prática do voluntariado. Ao mesmo tempo, ela é, no regime que escolhemos viver, que é o regime democrático,
e que temos sempre que o ir fortalecendo, porque não é um modelo adquirido para sempre, temos que o alimentar. O voluntariado também é uma forma do exercício participativo da democracia, porque ele integra-se em estruturas dos chamados órgãos intermédios da sociedade civil. Estou a falar do voluntariado formal, porque também temos que considerar aquele voluntariado não formal, que eu diria, porque temos que ir aperfeiçoando também as designações, e estamos a fazer esse trabalho, eu designaria por um voluntariado de maior proximidade, aquilo que nós diríamos antigamente a rede de vizinhança, que não estão comprometidos com instituições, mas não deixam de ter compromissos com os seus mais próximos. Estou a pensar nos cuidadores, por exemplo, nos cuidadores. Não gosto do nome de cuidadores informais, porque desvaloriza muito essa nobre, exigente e heroica missão que muitos têm. Bom, gostava mais que fosse a designação de cuidadores familiares, mas foi essa a designação que encontraram. Portanto, o ser voluntário, para mim, tem estas dimensões. Sem dúvida que se mantém o altruísmo, a capacidade da generosidade, da doação, mas depois tem estas duas vertentes sociopolíticas, não tenhamos medo das palavras, que é a dimensão da cidadania e a dimensão da vitalização do modelo democrático que temos, que está muito só assente no modelo representativo e não tanto no modelo participativo. E o voluntariado pode contribuir para isso. Na medida em que participa, porque as duas coisas estão ligadas, a participação enquanto construção da comunidade, da sociedade, da cidade, da polis, e a dimensão da participação, da intervenção na própria comunidade. Agora há uma coisa que é comum a todas elas, e apesar de haver concepções que já vêm, sobretudo de países do norte da Europa, mas que temos que preservar para não descaracterizarmos isto que é do ser voluntário, é o caráter benévolo da condição da prática do voluntariado. Ser voluntário é dar o seu tempo, sem esperar contrapartidas, de ordem material. Porque depois há aquelas que são da ordem, que eu digo, vou dizê-lo, sem conotação nenhuma religiosa, que são de ordem espiritual, que é o afeto que nos é transmitido, a palavra que nos encheu a profundidade do nosso ser, o gesto, o sorriso que nos foi dado. Se calhar alguma coisa que nos foi oferecida, mas que de pouca simbologia. Dizia-me há pouco alguém, uma pequena pastilha elástica, que não tem, isto não é uma contrapartida, isto é um gesto de retribuição de uma outra coisa que teve muito mais valor. Quando falo em contrapartidas, é haver a condição de eu faço se receber. E tem a ver com aqueles dois ditados
que muitos de vós sois o antídoto desse ditado, que é: ninguém dá nada a ninguém e não há almoços grátis. Eu garanto-vos que dos 660.000 voluntários que a Confederação Portuguesa de Voluntariado representa, há muita gente que faz muito sem esperar nada em troca e às vezes paga para ser voluntário, utilizando o seu telemóvel, utilizando o seu carro, as portagens nas locações que faz, o passe do autocarro para se deslocar, etc. Até às vezes o próprio seguro que a lei obriga o voluntário a ter. Passarmos ao outro slide. Portanto, eu gostava que ficassem com esta ideia, que é crucial. Não é que desliguemos o voluntariado da dimensão, efetivamente, do ter bom coração, de ser generoso, mas que a começássemos também a vincular muito a esta responsabilidade de sermos cidadãos e cidadãs e de pormos isso em prática, da vivência de uma cidadania responsável, de alguém que passa por aqui e deixa marca, e não passa por aqui como um simples hóspede que apenas vive do trabalho que os outros fizeram. O voluntário é aquele que procura deixar um rasto. E já vamos ver como. Primeiro, o voluntariado nesta dimensão da cidadania tem uma importância muito grande porque pode permitir, em qualquer fase da idade, a partir daquela que está determinada em que podemos ter o estatuto de voluntário. Já lá irei mais à frente, que é discutível o que hoje se passa no país. Mas que podemos descobrir, eu escrevi ali as nossas diversidades. Eu ia dizer as nossas múltiplas capacidades. Há quem vá fazer no voluntariado aquilo que toda a vida gostava de fazer e nunca conseguiu fazer. Por razões diversas. Há alguém que, através de uma instituição, através de uma universidade sénior, descobriu jeito para determinadas tarefas que nunca pensou ter. O voluntariado pode potenciar a descoberta de dons que temos em qualquer fase da nossa vida. Porque nos pode abrir um leque de diversidades. Porquê? Porque ele enquadra-se numa moldura de práticas não tão fechadas. É uma prática mais aberta. Não está condicionada, muitas vezes, tem uma lei de bases, mas não tão rígida como muitas vezes as leis do próprio trabalho. Não quer dizer que não tenha os compromissos, tudo isso que a lei prevê, mas não é tão rígida na sua ação e por isso permite uma maior maleabilidade que leva a suscitar maior criatividade. Há gente que nunca
se calhar, vou dar um exemplo, soube fazer um penso, ou soube fazer primeiros toques, e porque foi fazer voluntariado para uma instituição vocacionada para isso, aprendeu a fazer suporte de vida e não só beneficiou para si, como ficou habilitada numa circunstância qualquer, se cruzar com um problema e poder ela própria salvar outra vida. O outro aspecto é a redefinição do bem comum. É que no trabalho assalariado há muito pouco a noção, há pouco esta noção de que o trabalho assalariado é uma contribuição para o bem de toda a comunidade. Em regra geral, sejamos óbvios nisto, em regra geral, é recebermos o salário ao fim do mês. Trabalhamos para a nossa própria subsistência. Poderão haver pessoas que trabalham e que pensem que o seu trabalho está a construir realidades novas ou aumentar o desenvolvimento da sua comunidade, do seu país e até do próprio mundo. Mas não, a motivação é o salário. Com o voluntariado não acontece assim. Porque não quer contrapartidas, a motivação é sempre uma causa, é sempre um bem. A procura de um bem de alguém ou causar qualquer coisa de bom. Digo bem e bom porque hoje há muita diversidade de voluntariado. Não nos foquemos só na parte da ação social ou na parte da saúde. Hoje temos voluntariado na defesa da natureza, na ecologia, temos voluntariado na defesa e proteção dos animais, temos voluntariado na proteção a pessoas vítimas de qualquer tipo de violência e de abusos, temos voluntariado na defesa do património, temos voluntariado na cultura, no desporto, várias e muito diversificadas, e estão a emergir outras, sobretudo a partir de grupos de voluntários de jovens universitários. Portanto, o bem das pessoas e o bom para as comunidades e o sentido do comum. Este sentido do comum, porque o bem comum não é apenas o somatório de pessoas, é o global do todo, em que todos entram, ninguém fica de fora. E por isso temos muito voluntariado que trabalha com as franjas da própria sociedade. E, finalmente, promover a transformação social. Ainda ontem, também num colóquio em que estive, um voluntário dizia: o que me custa no voluntariado é eu fazer voluntariado e não ver mudar nada. Não acontecer mudança. Bom, a gente pode não ver de um dia para o outro. Mas eu garanto-vos, com os meus anos de vida, a doutora Rosa Clemente também deve conhecer exemplos desses na sua vida e muitos de vós, já proporcionámos, às vezes, com um pequeno clique de uma palavra que dissemos, de um gesto que dissemos, o início de uma mudança. Não vamos, com certeza, erradicar a pobreza. Não há nenhum grupo
de voluntários que diga: este grupo tem como finalidade acabar com a pobreza em Portugal. Enlouquece. Não vai acabar, porque não é possível. Mas se conseguir que 2 ou 3 pessoas ou 4 pessoas eliminar as causas a que geram a pobreza dessas pessoas, já diminuíram a pobreza a alguns números dos números escandalosos que temos de pobres em Portugal. Portanto, o voluntário não pode ser aquele que se resigna com o status quo daquilo que está a fazer. É aquele que vai junto dos responsáveis do grupo e diz: porque é que a gente, perante esta situação que não é capaz de resolver, não vai ter com o Sr. Presidente da Câmara ou com o Sr. Presidente da Junta ou com o Parco? Vamos fazer, vamos procurar. Isto chama-se intervenção comunitária, intervenção social. Eu só preciso, vamos organizar e vamos para a porta da Junta de Freguesia e vamos mostrar o nosso descontentamento. O voluntário é agente de transformação social. Não é gestor das causas sociais. É transformador dos problemas existentes, dos problemas com que se confronta. Passamos, ainda não veio pontapé, ainda estou na hora. Mas estás quase. Estou quase a dar o pontapé. Desafios. Os desafios que se colocam, desafios permanentes, os desafios de sempre, os desafios para quem integra o voluntariado. Primeiro, o desafio é a manutenção da identidade e da autonomia. Não percamos a identidade. A identidade é esta: é fazer o bem e fazer o bom para as comunidades, mantendo sempre a gratuidade. A gratuidade é a nossa identidade. E a autonomia é não trazermos a ideologia para dentro dos nossos grupos. Isso é militância. Eu posso ser de um grupo político ou partidário, mas enquanto membro de um grupo político ou partidário, eu não sou voluntário do grupo político ou partidário, eu sou militante desse grupo político ou partidário. Eu podia dar-vos outros exemplos aqui, até relativamente ao voluntariado cristão, etc., em algumas discussões que se podem ter. Não podemos confundir militância com voluntariado. Uma vez em Tavira, um senhor levantou-se e disse que era voluntário, pediu o testemunho do voluntariado. E ele disse-me: depois de sair do trabalho, o meu filho dá-se bem ao meu filho, e depois o meu voluntariado é ajudá-lo a fazer os TPCs. E eu disse: olha, lá na minha casa isso chama-se obrigação de pai e de mãe. Não podemos confundir as coisas. Portanto, manter essa identidade. Depois, a definição de estratégias para a mobilização local das pessoas para esta prática do voluntariado. Olha, nós temos na nossa Confederação 660 mil voluntários. Não representamos todo o voluntariado em Portugal. Mas o INE diz que somos cerca de 600 mil voluntários em Portugal. Não é possível, porque só nós, só a nossa Confederação, e temos 45 confederadas, representamos mais que isso. Nós calculamos que sejamos 1.500, 1.500.000 voluntários. Mas somos um povo muito generoso.
somos um povo muito solidário. Há qualquer catástrofe, nós vamos logo a correr. Há uma campanha, como a deste fim de semana passado, todos somos muito generosos. Somos muito ativos em ações solidárias. Mas depois falta-nos aquilo que é fundamental, que é o compromisso. O compromisso de podermos fazer coisas assumindo com responsabilidade as ações que possam ter continuidade para atingir determinados objetivos. Eu digo que o povo português, ontem um telejornal abriu uma notícia a dizer que eu disse, o Presidente da Confederação do Voluntariado diz que falta ao povo português a cultura da solidariedade. E depois dizia assim, mas durante o fim de semana foram dados muitos tiros. É que uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu nunca neguei, nem nego, que o povo português é de uma solidariedade extraordinária. Mas falta-lhe a cultura da solidariedade. São duas coisas diferentes. Falta ter no seu âmago esta predisposição imediata para se comprometer com ações permanentes em favor do bem comum. Depois, a capacitação inicial e a contínua para... Olhem, rapidamente, para fazermos o bem, temos de saber fazer bem o bem que fazemos. Não sei se perceberam este trocadilho, mas é assim. Quer dizer, o bom coração só não chega. Temos que estar bem preparados. Temos que fazer formação. Por várias razões. Para não prejudicarmos a ação que fazemos. Imagine um visitador hospitalar. Está cheio de compaixão. Tem um coração grandioso. Chega à cabeceira de um doente que acabou de ser operado, que não pode beber água durante X horas, mas está numa aflição enorme, com uma secura tremenda, e que lhe suplica só os lábios, por favor, só umas gotas, e toca-lhe na compaixão. Como não teve competência, dá-lhe a água, meio caminho andado para finar a criatura. Quando devia ter que perguntar ao enfermeiro ou à enfermeira se devia perguntar. Faltou-lhe a formação, punham em risco, não é? A vida de alguém. Depois, outra coisa que é importante para ser formação é para que o voluntário não se deixe explorar na sua ação de voluntariado. Porque às vezes há dirigentes de instituições com má consciência e, em vez de criarem postos de trabalho, utilizam o trabalho do voluntário, e isto é uma contradição aberrante, para não dizer outro adjetivo mais forte, para além de ser crime. Porque os voluntários não estão para substituir postos de trabalho. São um complemento àquilo que pode ser para humanizar. Estou a falar agora de um tipo de voluntariado, nesse caso. Para humanizar aquilo que muitas vezes o excesso de trabalho que os trabalhadores têm não lhes permite fazer. Daqui a 5 minutos dou-te um pontapé. Depois eu tenho mais 10. Não, combinamos. O meu pontapé é definitivo. E depois a organização da gestão, tenho mais 5 minutos, a organização da gestão dos voluntários. É bom que haja uma organização
dos voluntários nas instituições, até por causa da tensão que existe depois entre os trabalhadores remunerados e os trabalhadores voluntários. É muito recorrente haver este tipo de tensão. Ora, uns se metem no trabalho dos outros, e havendo esta gestão, nós na Confederação temos até este tipo de capacitação para os chamados gestores de voluntariado, que são aqueles que vão orientando, vão dizendo para quem vai fazer esta tarefa, aquela, e vão dirimindo até algumas tensões possíveis que possam existir. Estou mesmo a terminar, agora vou para os desafios, novos desafios. Os novos desafios é ir buscar aqueles que ainda estão amedrontados com a Covid-19. Houve uma quebra significativa do voluntariado em Portugal com a pandemia da Covid-19. Sobretudo pessoas que exerciam voluntariado e estavam na idade de maior risco da contaminação. Hoje há coletividades que ainda estão por criar maior dinamismo, porque muitos dos seus dirigentes ainda não retomaram as suas atividades. Hoje há ranchos folclóricos que ainda não retomaram o seu trabalho cultural por causa disso. Portanto, há um trabalho que nós estamos a procurar fazer, e, por exemplo, a Confederação das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto está a fazer esse trabalho de uma forma muito interessante, que é de ir buscar. Eu sei que em hospitais, como foram mesmo impedidos durante muito tempo de fazer o trabalho, acabaram por desanimar e deixaram de aparecer. Agora tem que ir ao encontro dessas pessoas. Outro desafio é a expansão do voluntariado. A expansão do voluntariado, nós precisamos de aumentar o número de voluntários em Portugal. Agora, não é por ensino, não é assim muito por conferências destas. O voluntariado não se ensina, educa-se desde a tenra idade. Não sei se viram no Banco Alimentar a mãe com o seu filho de 6 anos. Ele não fazia nada, mas via a mãe fazer. A predisposição para ser educa-se, não se ensina. E por isso faz logo em casa, desde que vendo fazer. Depois outra era a revisão da lei. Nós estávamos a contar no fim deste ano entregar já a nossa proposta da revisão da lei. Já tem 25 anos. Já tem 25 anos, fez no dia 3 de novembro. Neste país só se pode ter o estatuto voluntário aos 18 anos. Ora, só aos 16 anos já pode votar, já podem ser preso. Também nós queremos... Não deviam, mas já podem. Nós queremos aos 15, pelo menos a partir dos 15, que já tenham o estatuto de responsável por ser voluntário. Isto quer dizer que as seguradoras possam fazer seguro para estas pessoas, porque agora só fazem a partir dos 18 anos. E depois queremos alargar o conceito de voluntário para abranger aquelas pessoas que podem não estar integradas em grupos, mas são voluntários não formais, desde que estejam referenciados por instituições. Este tipo de... como outras alterações estão a ser feitas, nós conseguimos, com uma fundação e a ajuda de um consultório de advogados italiano, fazer uma comparação de 8 países, da legislação de voluntariado de 8 países com a nossa, e vamos procurar fazer esse cruzamento, e há um grupo que está a trabalhar no sentido da revisão da lei. Depois, daqui custa-me... Expansão para o crescimento das relações intergeracionais.
a expansão das redes, falámos também nisto. É óbvio que tem que haver grupos juvenis e grupos de pessoas mais adultas. É óbvio, mas era muito importante que em determinados, por regiões, por concelhos, por freguesias, se fizessem encontros entre voluntários mais velhos e voluntários mais novos. E houvessem até campanhas conjuntas, preparadas em conjunto. O diálogo intergeracional é importante. Ele tem que ser feito já tarde, porque sabem, a longevidade é uma realidade que está para ficar. Porque senão o idadismo vai começar a imperar e se não se estabelecer este diálogo, eu acho que no campo do voluntariado isso pode acontecer com mais facilidade, porque há logo à partida uma disponibilidade voluntária para determinadas causas e, portanto, não tem uma imposição. Portanto, eu deixo aqui este desafio, a intergeracionalidade em campanhas feitas, mas não é feita por uma instituição e depois convidar os jovens, não é isso que eu estou a dizer. Não é lá na igreja, os vicentinos prepararam uma campanha e depois chamaram os escuteiros para irem fazer o peditório. Não, é uma campanha que seja preparada com os jovens e com os mais velhos. Que eles sejam também protagonistas, promotores dessa campanha. Depois... Disposição para novas formas da prática do voluntariado. E depois estarmos despertos. Isto nós chamamos, na nossa linguagem do pensamento social cristão, a leitura dos sinais dos tempos. Está-se a abrir aí uma cortina de potencialidades para os voluntários. Eu estou a pensar no apoio aos cuidadores. O apoio aos cuidadores. Esses cuidadores que têm ocupação 265 dias, 24 horas por dia. Como é que a gente pode estabelecer uma rede de gente preparada, gente idónea para prestar este apoio? É só um exemplo por exemplo, nesse sentido. Depois, outra área que já está a florescer, e aqui o nosso Dr. Juan está muito implicado também, passou a implicar-se muito nisso, o trabalho na defesa da casa comum, que é um termo que vai para Francisco, mas não é na reutilização do desperdício. É no evitar que haja desperdício. Porque estamos muito canalizados para a utilização dos desperdícios. Reutilização do plástico e não sei quanto. A questão é não haver desperdício para assegurarmos o futuro dos nossos vindores. E, finalmente, a utilização das novas tecnologias. Nós hoje temos o nosso tempo muito espartilhado. Os jovens vão estudar para universidades fora da sua terra. Há hoje formas de voluntariado, por exemplo, dos NIDs, dos jovens NIDs. Hoje estão a haver projetos com jovens universitários, a Universidade do Porto, do Algarve, que estão a promover o sucesso escolar através do Zoom. Dão explicações através do Zoom. Já há experiências entre os mais novos e os mais velhos, que é uma experiência de intergeracional, pondo os mais velhos a escrever no Word, etc. Outras experiências que, às vezes, à distância,
e com horários flexíveis se podem praticar. E finalizo com 2 pensamentos. Já agora, Francisco, se quiser ler, que está aí mais perto, leia alto, se faz favor. Eu tinha um professor que pedia às pessoas que ficavam no fim da sala que lessem, que eram os bem... Que está no princípio da sala. Aqui é... Não há possibilidade de eliminar melhor. O ecrã não há melhor. Já cheguei ao fim. Eu vou ler. Mesmo com a voz um bocado rouca. Vá. O reconhecimento social do voluntariado é um sinal de esperança para o nosso tempo. É necessário ser considerado como interlocutor válido das políticas. O que eu quero dizer com isto é que já está a haver mais reconhecimento do voluntariado que existia há tempos atrás. Mas o voluntariado tem que ser chamado mais vezes a intervir na realização das políticas públicas, naquilo que diz respeito às áreas de intervenção em que o voluntariado está inserido. Não faz sentido, por exemplo, que haja a Confederação da Economia Social e não esteja lá os representantes do voluntariado. O voluntariado está sempre em tensão dinâmica e em contínua transformação. Se em alguma coisa temos que ser mestres, é na arte de não poder ter razão, pois esta não pertence a ninguém. É necessário continuar a pensar e a interpelar o voluntariado em Portugal. Isto para vos dizer que aquilo que vos disse, estou convicto do que disse, mas admito que outros pensam diferente. E deixo-vos com uma mensagem otimista. A doutora Helena Helena Marus, que é uma psicóloga do otimismo. E é cientista. Sim. Ela é uma defensora do trabalho de doação. E uma das justificações que dá, e prova isso, é que quem é generoso e faz trabalho voluntário vive mais tempo. Vive mais tempo. Então, deixo-vos esta mensagem. Se quiseres viver não medicado, faz voluntariado. Está bem? Agradecemos ao professor Eugénio Fonseca. Não veio pontapé. Enfim, mas eu confesso o esforço que fiz para não dudar. Agradecemos ao professor Eugénio Fonseca esta estimulante partilha que nos abre horizontes, e eu não resisto neste papel de moderador, e antes de passar a palavra para interpelações, a fazer 2 brevíssimos comentários, porque me parecem verdadeiramente importantes e inspirados pela reflexão bem interpelante do professor Eugénio. Isto para dizer que aquilo que aqui foi feito eu reputo como de uma reflexão fundamental. Fundamental no sentido, deixem-me dizer assim, de uma antropologia fundamental e, puxa a brasa à minha sardinha, de uma teologia fundamental. O que é que ele quer dizer com isso? Os fundamentos de uma reflexão no âmbito antropológico e no próprio âmbito teológico. E explico de uma maneira muito rápida. De uma antropologia fundamental. Do que aqui foi dito, fica evidente que a questão do voluntariado é uma dimensão constitutiva da pessoa humana enquanto tal. E, portanto, ele não pode ser pensado neste sentido. Tenho tempo livre, posso ser voluntário, já não sei o que fazer, posso ser voluntário, mas deve ser pensado de uma outra forma. Enquanto sou voluntário, humanizo-me e torno-me mais pessoa e aprofundo a condição humana. E, portanto, não é uma coisa que tem diretamente a ver com o tempo e a disponibilidade, tem a ver com o ser. E esta reflexão antropológica fundamental, parece-me fundamental, para reforçar o voluntariado e a importância do voluntariado. É uma questão de humanização, não simplesmente uma questão de tempos livres. Mesmo que não precisássemos de voluntários para suprir faltas, o voluntariado seria necessário para uma questão de humanização da humanidade. Parece-me uma nota importante que deveria ficar ainda mais clara, e da tua reflexão isso é evidente. A segunda nota, a da teologia fundamental, permitam-me esta,
porque, de certo sentido, Deus é também voluntário. Quando pensamos, por exemplo, a criação, nós costumamos dizer que a criação ex nihilo é uma expressão latina para dizer que Deus criou do nada, não é? E quando dizemos que Deus criou do nada, muitas vezes na nossa cosmovisão o que fica é esta ideia, não havia nada e passou a haver. Hoje sabemos, pela reflexão até das ciências, que se calhar temos que ser mais prudentes nisso. Nós não sabemos o que é que estaria lá no princípio, mas também não havia nada, passou a haver, é algo que nos ultrapassa. Do meu ponto de vista, a criação do nada, ex nihilo, é outra coisa que eu leio assim: nada obrigava Deus a criar-nos, e Ele criou-nos. Ou seja, pura gratuidade, puro dom. Não sei se dá para perceber a ideia. Nada o obrigava a criar-nos, e Ele criou-nos, para quem é crente, como é óbvio. Ou seja, isto quer dizer que na própria concepção do mistério de Deus, para quem é crente, do mistério da vida, do mistério do ser, do mistério da realidade, para quem não é crente, e acho que aqui as duas coisas se podem cruzar, o que nós temos é também a gratuidade e o dom como fundamentos da existência. Não é possível existir, não é possível o real, não é possível ser-se fora do contexto do dom. O dom faz-nos ser mais. E julgo que estas duas reflexões são importantíssimas para fundamentar o voluntariado.